Olá pessoal, aqui é o professor Israel Moreira, professor de Biologia do peso 3, grupos por disciplina, tá? A gente está dando continuidade à nossa série de vídeos, né? Lembrando que no primeiro vídeo eu falei para vocês de estrutura da membrana e dos envoltórios extracelulares. No segundo vídeo eu falei para vocês sobre um geral dos transportes através da membrana. No nosso vídeo anterior eu falei para vocês sobre os transportes passivos, né? Especificando agora esses transportes. Agora a gente vai falar sobre o transporte ativo e sobre os transportes especiais para poder finalizar essa parte de membrana plasmática, certo? Olha só, pessoal, continuando o nosso assunto, que a gente viu nos outros vídeos, lembrando que quem não viu os vídeos anteriores, vejam, que é bem importante, tá? O transporte ativo, então, ele é aquele transporte que vai acontecer contra o gradiente de concentração. Lembrando então que nós temos o ambiente de maior concentração e o ambiente de menor concentração, né, e uma membrana no meio deles. Os transportes passivos que a gente viu nos outros vídeos, eles iam a favor desse gradiente. Então eles iam do meio de maior concentração de soluto em direção ao meio de menor concentração de soluto, tá? Já os transportes ativos, agora a gente vai ver que eles vão contra o gradiente. Então eles vão do meio de menor concentração de soluto em direção ao meio de maior concentração de soluto, tá? Vou falar para vocês aqui especificamente da bomba de sódio e potássio, que é o exemplo máximo desse transporte, tá? Vai ser super importante entender a bomba de sódio e potássio, por exemplo, porque ela tá no nosso sistema nervoso, nos nossos neurônios, né? Ela vai ser importante para contração muscular, enfim, vai ter um monte de funções no nosso organismo que são feitos devido à ação das bombas, tá? Principalmente as bombas de sódio e potássio. Lembrando também que existem outras bombas que não só de sódio e potássio, tá? Tu tem a bomba de cálcio, bomba de iodo, enfim, várias outras bombas no nosso organismo, certo? Lembrando então, como eu falei para vocês, a bomba de sódio e potássio, ela é uma proteína que fica na minha membrana plasmática. Essa proteína, como o nome já diz, bomba, ela bombeia, né, moléculas, ela bombeia alguma substância, tá? Aqui especificamente sódio e potássio, que ela vai bombear, por isso que ela recebe o nome de bomba de sódio e potássio, tá? Olha só, pessoal, a bomba de sódio e potássio, então, ela é uma proteína que ela faz o transporte tanto do potássio quanto do sódio ao mesmo tempo, tá? Então, ela se gruda no sódio de um lado, se gruda no potássio do outro, e aí ela faz esse transporte acontecer. Se vocês olharem essa figura aqui, o que a gente está percebendo? Nós temos uma membrana plasmática, tá? Essa membrana plasmática, ela possui uma concentração de sódio aqui em cima, estão vendo? Que é uma concentração bem maior do que a concentração de sódio que está aqui embaixo. Eu tenho aqui 3 sódios aqui embaixo, enquanto eu tenho, sei lá, tipo, mais do que 10 sódios na parte de cima aqui no meu esqueminha, tá? Da mesma forma, só que ao contrário, acontece com potássio, estão vendo? Eu tenho vários potássios pro lado de dentro aqui da minha membrana, ou do lado de baixo aqui, enfim, e 2 potássios pro lado de cima, né, desse meu esqueminha. Então percebam que se eu tô pensando no gradiente de concentração do sódio, o Na, essa parte de cima é o ambiente hipertônico, né, de alta concentração, e a parte de baixo é o ambiente hipotônico, de baixa concentração. Se eu penso no gradiente de concentração do potássio, isso é o contrário, né? Então, o potássio, a parte de baixo é de alta concentração, no caso, o ambiente hipertônico, e essa parte de cima é a parte de alta concentração, tá? O que teria acontecido se isso fosse um transporte passivo, tá? Se eu estivesse falando para vocês de um transporte passivo, lembra que o transporte passivo ele vai a favor do gradiente. Então, o meu sódio, que tem mais em cima, teria que entrar aqui, né, para baixo, vir aqui para baixo, onde tem menor quantidade. O meu potássio, que está aqui em maior quantidade embaixo, teria que ir para cima, onde está em menor quantidade. Isso seria um transporte passivo, tá? Mas o que eu estou falando para vocês é de um transporte ativo.
ativo que está indo contra o gradiente de concentração. Então, se ele vai contra o gradiente de concentração, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que basicamente pegar o meu sódio, né, que está com 3 moléculas aqui embaixo só, e bombear ele para cima, para o ambiente de maior concentração. E o potássio que está aqui, eu tenho que pegar ele e bombear ele para baixo, que é o ambiente de maior concentração, indo assim contra o gradiente de concentração, tá? Nos vídeos anteriores eu falei para vocês que esse movimento dissoluto contra o gradiente de concentração, isso é um movimento que não é natural para as moléculas, tá? Então, essas moléculas naturalmente elas não fazem esse movimento na natureza, enfim, né? Em ambientes sem nenhum gasto energético para que isso aconteça, tá? Então, por isso que eu tenho que gastar energia, tá? Eu vou ter que botar energia nesse sistema de alguma forma para que eu consiga, usando essa energia, fazer com que essas moléculas se movimentem contra o gradiente de concentração delas. Aí entra a importância da proteína conhecida como bomba de sódio e potássio. Essa proteína, vocês conseguem ver, tem 3 letrinhas aqui no meio delas, chamadas de ATP, tá? Esse ATP, pessoal, basicamente significa energia, né? Então, ATP é como a molécula, como as células usam moléculas de energia, tá? Então, percebam que toda vez que eu estou apresentando essas 3 letrinhas ATP para vocês, eu estou dizendo que eu estou gastando energia naquele sistema. Então, eu coloco energia na minha proteína e essa proteína, então, pega os meus sódios que estão para baixo, no ambiente de menor concentração, e bombeia eles para cima, para o ambiente de maior concentração. Da mesma forma, ela pega o potássio, que está no ambiente de menor concentração aqui em cima, e bombeia para baixo, para o ambiente de maior concentração desse elemento lá para a parte de baixo, tá? Para ela fazer isso, ela vai gastar energia, certo? Lembrem também que a bomba de sódio de potássio, ela sempre vai pegar dois íons aqui de potássio, tá? E vai bombear para baixo, e vai pegar 3 íons de sódio e bombear para cima, sempre nessa ordem. 3 de sódio para 12 de potássio, certo? E aí, para terminar, a gente tem os transportes especiais, que são basicamente as endocitoses e as fagocitoses, tá? Falei para vocês nos vídeos anteriores que esse transporte, com certeza, ele gasta energia, né? Porque, na realidade, nos transportes especiais, se vocês observarem, eu vou ter uma deformação da membrana plasmática para englobar uma determinada molécula, uma determinada estrutura, tá? Então, esse exemplo aqui seria a fagocitose. Então, a fagocitose, eu tenho a membrana plasmática da minha célula se projetando. Ela vai lá, dá como se fosse um abraço naquela estrutura que eu quero botar para dentro e põe para dentro da célula, tá? Percebam que para eu fazer toda essa deformação da minha membrana, com certeza eu vou estar gastando energia, eu vou ter um gasto energético para que isso aconteça, tá? Só que nos vestibulares dificilmente eles cobram essa questão do gasto energético para os transportes especiais. Geralmente eles deixam isso para o transporte ativo, mas é bom vocês saberem que sim, eu tenho gasto de energia para fagocitose também, tá? Lembrem então que normalmente a gente vai dizer que fagocitose é para moléculas grandes, tipo macrófago que engloba uma bactéria, célula de defesa, por exemplo, isso daqui, né? Poderia ser esse aqui grandão poderia ser um macrófago, e essa estruturinha aqui, né, poderia ser uma bactéria que está sendo englobada, tá? Nós temos também a pinocitose, que é quando eu tenho líquido sendo englobado, né? Basicamente, quantidade de algum líquido, né? Que vai ser uma gotícula de algum líquido, enfim, que vai ser botada para dentro, tá? E aí nós temos a pinocitose e a fagocitose como transportes especiais dentro do grupo das endocitoses, que eu tô botando alguma coisa para dentro, certo? Com isso a gente terminou essa partezinha, pessoal. Terminamos essa série de vídeos sobre transportes da membrana e questão da membrana. Nós ainda temos mais alguns vídeos que a gente vai ver ainda sobre a questão do citoplasma, metabolismo, enfim. Então fiquem acompanhando, né? E é isso então, um grande abraço.